Bem, na continuação da sequência de sermões que tenho estado a dar no tema do cuidado mútuo, seguindo a ordem do livro que vos mostrei, que temos estado a usar, aquele livro pequenino da Fiel, não sigo exatamente, porque como eu já vos disse, não ensino o livro, ensino a Bíblia, não é? Então, às vezes, ou aliás, quase sempre estamos a ir um pouco mais a fundo, ou bastante mais a fundo, nos sermões do que o que está no livro. O livro tem várias aplicações práticas bastante relevantes e que eu vos peço leiam e reflitam sobre elas com atitude crítica, aliás, como devemos ler qualquer livro que lemos. Hoje calha-nos o tema dentro do cuidado mútuo sobre o tratar do pecado. Okay? Nós falámos a semana passada sobre a questão do sofrimento. E tal como eu fiz a semana passada, eu quero começar com a parte do conceito em si. Nós temos que entender um pouco melhor o que é o pecado e como é que o pecado surge e porque é que o pecado é tão grave, para que então possamos também perceber como poder ajudar alguém nesta mesma área. Então, hoje vamos ver, começando precisamente, como eu estava a dizer, pelo pecado, porque é que é tão grave, porque vai infringir aquilo que é o propósito da criação do ser humano. Porque é que não, é uma pergunta que muita gente não sabe responder e nós, os cristãos, deveríamos saber responder se conhecemos as nossas Bíblias, que é, porque é que tu foste criado? E a razão pela qual nós pecamos é porque nós não estamos a cumprir o propósito para o qual o Criador nos criou. Muita gente vive sem propósito, sem um sentido na vida. De facto, hoje vamos falar sobre isso. Se alguma coisa não entenderes do que eu vou falar, eu peço no final ou depois num momento conversem comigo. Temos várias pessoas connosco hoje que talvez não estejam habituadas a ouvir o que eu hoje vou falar. Se há alguma questão, depois me perguntem no fim. Terei todo o prazer em poder explicar. Por outro lado, depois vamos ver então como tratar do pecado. Eu gostava de iniciar com a oração pedindo a Deus que venha guiar este momento de sermão. Senhor, gratos estamos pela Tua palavra e te pedimos que me venhas guiar agora na exposição da mesma, para que possamos conhecer a Ti, Senhor, conhecermos a nós, percebemos o problema que há entre nós e Ti e como ele é resolvido em Cristo, Senhor. E como também podemos ajudar outros na sua caminhada, tanto na sua conversão como na sua caminhada de santificação, a resolver este problema tão profundo que há em nós, este desvirtuar do propósito, do Teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, começava por vos perguntar e fazer-nos pensar, e vamos olhar as Escrituras para responder uma questão. Porquê é que Deus criou o ser humano? Eu, há bastantes anos atrás, punha a hipótese, quando era assim mais ou menos adolescente, que Deus tivesse-nos criado porque quisesse ter filhos, porque quisesse ter pessoas com quem se relacionar. Curiosamente, não é essa a explicação da Bíblia. Inclusivamente, Deus, Pai, neste caso já tinha filho. Neste caso, Deus Filho, Jesus. Então, na verdade, Deus não precisa de nada nem de ninguém. Uma das grandes doutrinas, aliás, uma entre várias doutrinas sobre Deus, é que Deus é independente de tudo. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ou seja, Deus não precisava de nós. Mas então porquê é que Deus criou-nos, sendo que Ele não precisava de nós para absolutamente nada? Algumas passagens nós encontramos, como por exemplo, Isaías 43, 6 a 7, que diz o seguinte: direi ao norte, entrega, e ao sul, não te retenhas. Trazei os meus filhos de longe. Deixa-me só, desculpem lá. Isto aqui. Ok. Trazei os meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Todos fomos criados para a glória de Deus. E antes de eu continuar a desenvolver este ponto da glória de Deus, é preciso explicar o que é que significa glória. Glória, no Novo Testamento e mesmo na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, a expressão melhor se traduz ou melhor se reflete, ou quando estamos a tentar perceber o significado da palavra, se pensarmos na reputação e no poder de alguém. Então a glória de Deus tem a ver com a sua reputação e com o seu poder. O apóstolo Paulo, quando usa esta expressão aplicada à glória do sol, lua e estrelas, em 1 Coríntios 15, 40 a 41, refere-se àquilo que é o reflexo do sol, que é diferente da lua, que é diferente das estrelas. Em palavras simples, e vamos ver isto melhor nas Escrituras, nós deveríamos refletir quem é Deus. Os atributos e o caráter de Deus. Nós fomos criados
como diz logo em Gênesis, à imagem e semelhança de Deus. E a grande falha no ser humano, o maior pecado no ser humano é quando o ser humano não reflete Deus. Aliás, qualquer coisa que não reflita Deus em nós é pecado. Nós deveríamos refletir plenamente Deus. Foi esse o propósito pelo qual Ele nos criou, para a sua glória. Ok? Também a nossa própria salvação não é para um propósito diferente do pelo qual fomos criados. Como nós já vimos, nós fomos criados por meio de Cristo, somos salvos por meio de Cristo. Nós fomos criados para refletir quem é Deus, ou seja, para a glória de Deus, mas também somos salvos para a glória de Deus, para refletir quem é Deus. Vês isso em Efésios 1, 11 a 12, que diz o seguinte: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Reparem com atenção agora. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O grande propósito da tua vida, desde a tua criação, após a queda, depois, agora, sendo tu também salvo, é a glória de Deus, é o louvor da glória de Deus. É refletir na tua vida quem é Deus. E que outros, quando olhem para ti, possam dar glórias a Deus por aquilo que Deus fez na tua vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte: Portanto, quer comais, quer bebeis, ou fazeis outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida devem refletir a glória de Deus. Por isso não há uma partezinha da nossa vida que é só ao domingo. Ao domingo é para a glória de Deus, ao domingo eu penso na glória de Deus. Não. Aquilo que tu fazes no teu trabalho, aquilo que tu fazes em privado em tua casa, aquilo que tu fazes, seja onde for, sempre deve de refletir o teu Criador. A razão pela qual a lei de Deus continua a ser importante para nós hoje, a lei que vem no Antigo Testamento, é porque toda ela reflete o caráter perfeito e bom de Deus. E nós deveríamos refletir esse mesmo caráter bom de Deus. Ok? Em Mateus 5,16, Jesus fala mesmo que nós, a certa altura diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós, transformados pela ação do Espírito Santo, temos evidências do Criador em nós, vai levar a que outras pessoas venham a glorificar também a Deus. Diz em Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. Aliás, toda a criação foi criada para espelhar quem é Deus, demonstrar quem é Deus. E nós, em particular, de uma forma muito especial, refletimos quem é Deus. Tu olhas o vasto universo e que não consegues ver fim, tu consegues ver um vislumbre do quão grande é Deus, do quão poderoso é Deus, do quão imenso é Deus, pensando até mesmo no próprio universo. E nós não somos exceção àquilo que é o grande quadro, a grande pintura de Deus, da criação. Nós somos parte dessa pintura que reflete o perfeito pintor que criou a mais bela pintura de todos os tempos. Toda a criação, tudo. E nós somos parte. E devemos de refletir aquilo que é o propósito do Criador. Então, pecado é não nos conformarmos com aquilo que é o caráter de Deus. Essa definição não é minha. Vocês viriam em 1 João capítulo 3. E vamos ver um pouco mais à frente sobre isso. Ok? Ainda sobre esta imagem e semelhança de Deus, este refletirmos quem é Deus e que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é a mesma expressão que é usada sobre, depois em Gênesis 5:3, e esta podemos ler, que diz: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e se chamou Sete. Sete foi gerado à imagem e semelhança do Pai. Imagem e semelhança não quer dizer que és igual a Deus. Tal como Sete não era igual a Adão. O que quer dizer é que somos parecidos em um conjunto de características. Ok? E nessas características devíamos refletir precisamente quem é Deus. Então Deus criou-nos para nós refletirmos quem é Deus e, ao colocar-nos na terra, colocou-nos como representantes de Deus na terra para cuidar do jardim do Éden e da terra do Senhor. Há características que nós devíamos espelhar, como, por exemplo, o grande mandamento do amor, que em tudo resume tudo o resto, que tem a ver com relacionamentos.
Deus é relacionamental, é trindade, que vive em perfeita relação entre os três. Nós deveríamos viver em perfeita relação uns com os outros e nós com Deus. É uma das características nas quais nós, quando fomos criados, antes do pecado, antes da queda de Adão e Eva, nós refletíamos essa comunhão perfeita entre uns e outros, que não é o que se passa entre nós e por isso há tantos problemas entre nós no dia a dia. Nós não amamos como Deus nos ama. Nós não amamos como nós fomos criados. Por isso, tanto ser humano não encontra propósito na sua vida e não encontra amor e muitos acabam com a sua própria vida porque não estão a cumprir o propósito do Criador. E, naturalmente, após a queda, nenhum de nós cumpre plenamente o propósito do Criador. Na melhor das hipóteses, quando tu és salvo, tu começas a ser restaurado à imagem e semelhança do teu Criador, o Senhor Jesus Cristo, e caminhas para te tornar cada vez mais parecido com Ele. Nós refletimos e podemos refletir aspectos desse amor, mas ainda não plenamente em nós. Também essa imagem e semelhança tem a ver com santidade. E a exortação que nós temos é ser de santos como eu sou santo, ser de perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, disse-nos o próprio Senhor Jesus. Porque somos representantes do Senhor Deus na terra, imagem e semelhança de Deus. Somos parecidos em raciocínio lógico, raciocínio abstrato. Somos capazes de expressar sentimentos. Somos capazes de recordar situações passadas, senti-las no presente. Tudo capacidades que vêm do nosso Criador. E isso é uma grande honra, um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade refletir esse mesmo Criador. E cada vez que nós não fazemos isso, nós pecamos. E cada vez que tu vês um crente que está a passar por uma situação difícil e está em pecado, não olhes para ele com condenação ou como superioridade, eu sou superior a ele, mas olha para alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém pelo qual enviou Deus, o Senhor Jesus, para morrer, para salvar essa mesma pessoa que está na situação que está. O Criador não só nos criou, como também nos deseja restaurar. E ao fazer esse restauro, quando tu olhas alguém em pecado, não nos aproximamos para o condenar ou para tratar mal ou para falar dele nas costas, mas para o restaurar, para o ajudar. Olhando as Escrituras, através da palavra, através da oração, cuidar dessa mesma pessoa, dessa vida, pensando que essa vida é preciosa, foi criada por Deus e deve ser restaurada à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes confundimos correção eclesiástica ou disciplina eclesiástica com destruir a pessoa, castigo, punição. E não percebemos que sempre todas as medidas que nós fazemos em relação a alguém, mesmo um pai em relação ao filho, é por amor, é para cuidar, é para restaurar, não é para destruir. Não é para punir, não é simplesmente, ok? Esse é o nosso papel. Então, o grande problema é nós não refletirmos essa mesma imagem de Deus. Porque, como eu vos disse, Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é vosso Pai Celeste. E isto, como nós temos visto muitas vezes, não é possível humanamente falando. Ok? Então, o que é o pecado, como eu estava a dizer? Em 1 João 3,4 fala que pecado é transgressão da lei. Sendo que a lei reflete o caráter de Deus, novamente entramos nesta mesma sequência de raciocínio. Não estás, sempre que não cumpres os mandamentos de Deus, e a maioria de nós, numa cultura que nascemos católica, dita cristã, conhecemos no mínimo os 10 mandamentos. Cada vez que tu mentes, não estás a refletir o caráter de Deus. Cada vez que tu não honras pai e mãe, estás a não refletir o caráter de Deus. Quando tu cometes adultério, não estás a refletir o caráter de Deus. Quando tu falhas em qualquer um dos 10 mandamentos, tu não estás a refletir aquilo que é o caráter de Deus. E é isso que é pecado. Na verdade, é não dares glória a Deus com a tua vida. Com as tuas palavras, com tudo. Engloba, obviamente, tudo. O grande problema do ser humano, refletido em Romanos 3,23, que por excelência vai tocar daquilo que é a mensagem central do Evangelho, das Escrituras como um todo, diz exatamente que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a gente, sem exceção, toda a gente caiu, toda a gente pecou, toda a gente, não há ninguém a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo que nasceu da Virgem Maria. Ninguém. Todos nós, sempre nós, pecamos. E isso criou inimizade entre nós e Deus, como diz Romanos 5,10, e nos pôs numa situação de ira com Deus.
E talvez, se tu nunca ouviste isto antes, por favor, toma muita atenção ao que eu aqui estou a dizer. Pensa por uns momentos, se tu morreres hoje, estás tu preparado para encontrar Deus? Sendo que Deus é perfeito, bom e justo, e sendo que te é exigido seres perfeito, bom, justo, e nós não somos, e ninguém consegue ser assim, como é que tu resolves esse mesmo problema? Este é o maior dilema da humanidade. A humanidade tentaram criar deidades, tentaram inventar deuses, tentaram criar formas de salvação pelas obras, pelos seus méritos. Mas se há coisa que tu encontras nas Escrituras é que ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Por um lado, tu vês em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, todo o ser humano peca, todo o ser humano deveria ao morrer, nunca mais ter relação com Deus, estar distante de Deus para sempre. Mas a segunda parte do verso diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e visitas, o tu teres acesso a já no presente momento teres comunhão com Deus e o tu teres acesso ao céu quando morreres, não é por nada do que tu possas fazer em vida, mas sim apenas e meramente, como diz o texto bíblico, não é meramente porque é uma coisa muito grande, mas é única e exclusivamente dom de Deus, graça de Deus, presente de Deus. É algo que tu não podes comprar, é algo que tu não podes merecer, porque apenas um pecado nos meteu neste problema todo que temos a humanidade. E não foi um pecado aparentemente tão grave, aparentemente, como aos nossos. Comeram do fruto, respeitaram aquilo que Deus tinha dito. E nós, aparentemente, fazemos coisas bem mais graves. E muitas mais. Eu volto a dizer, como é que tu pensas que Deus te vai receber no céu? Como é que tu pensas que já no presente momento podes ter relação com Deus se tu tens que ser perfeito e tu não consegues ser assim? Eu não consigo ser assim. Tu começas a tentar fazer coisas boas, mas nunca vais compensar as muitas... aliás, basta uma má que todas as boas que tu fizeste já foi. Não é... Olha, nos dias eu faço bem, olha, nos dias eu roubo uns e nos outros dias eu dou aos pobres, como ao Robin dos Bosques, como se aquilo fosse uma coisa muito certa. E se começarmos nessa teoria, um pedófilo podia dizer, nos dias eu faço o que vocês sabem e nos outros dias eu dou donativos para os orfanatos. Não funciona assim, isso não funciona. Pecas uma vez, estás tramado. E todos pecamos, com exceção do Senhor Jesus, todos temos esse mesmo problema. É um problema que todo o ser humano nasce com ele e tem que o resolver. A resolução desse problema, e eu sei que aqueles que já são da igreja há mais anos, obviamente o sabem, e é sempre maravilhoso poder recordar, vem precisamente pelo Senhor Jesus mencionado nesta mesma passagem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, muitas vezes se vê no contexto católico, na cruz, e muitas vezes as pessoas não entendem o que é que ali está a passar. Mas o que ali está a passar é que Jesus, naquela cruz, está a pagar o preço do teu e do meu pecado. Jesus, o único homem perfeito e bom, o único que nunca desobedeceu a Deus, o único que sempre cumpriu a plena vontade do Pai, o único que sempre refletiu o Pai, de tal maneira que ele disse a Filipe, ao me verem a mim estão a ver o Pai, porque ele era perfeita imagem e semelhança de Deus. Esse único padeceu no nosso lugar na cruz. E como perguntas tu, e eu vou-te explicar. Quando Jesus diz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na sua palavra... Nas palavras aramaicas, a língua mãe de Jesus, ou a variante do hebraico, que eles falavam naquele tempo, Jesus, no seu grande desespero, diz, Deus meu, porque é que me abandonaste? Significando que Jesus, naquele momento de dor, o justo que merecia que Deus o livrasse de uma situação completamente injusta, uma morte que ele não merecia, Deus não respondeu e não o livrou da cruz. E podíamos perguntar, e eu perguntei isso no passado, quando era mais novo, porque é que se Jesus era bom e clama na cruz pelo Pai, porque é que o Pai o abandona se ele era bom? Precisamente porque ele estava a sofrer o meu castigo e o teu castigo. Eu e tu merecíamos que quando neste momento tentares dirigir a Deus, Deus não te respondesse. A razão pela qual Deus responde às tuas orações, se tu te dirigires a Deus, confiando que Jesus morreu na cruz por ti, reconhecendo que tu és pecador e confiando em Cristo, na morte de Jesus na cruz, quando tu colocas a tua confiança em Cristo, não é um mero receber Jesus no coração, como muitos dizem, é mais do que isso, é confiar em Cristo para a salvação.
Porque é isso que as Escrituras nos exortam, para nos arrependermos e colocarmos a nossa confiança em Cristo, crermos em Cristo. Quando tu confias em Cristo e te diriges ao Pai e oras ao Pai e pedes perdão pelos teus pecados, recordando o que Jesus fez na cruz, o teu desejo é não mais voltar a pecar e tu pedes, Pai, por amor do teu nome, envia do Espírito Santo. Transforma o meu coração para que eu não volte mais a pecar. E aqui tu inicias o teu processo de santificação, tens a conversão e o processo de santificação se inicia. E esta base tão simples que todos nós sabemos, ou a maioria de nós que aqui está, é a base do cuidado também depois uns com os outros. Eu tive que explicar um pouco mais porque eu creio que talvez nem todos tenham ouvido isto com clareza. Então, voltando a recapitular. Deus é perfeito, Deus é bom. Após a queda, nenhum de nós é. Temos um grave problema. Não temos forma de nos relacionar com Deus perfeito e bom. E sendo bom e perfeito, tinha que condenar todos nós à morte para sempre, senão perpetuava-se pela eternidade a maldade. Como é que esse problema se resolve? Confiando em Cristo. Eu posso explicar depois melhor tudo isto, posteriormente. Vou passar à frente. Ok? Mas pelo menos em traços gerais, isto é a mensagem mais básica do Evangelho. Ok? Então, tratando do pecado, nós já entendemos o que é pecado, é não refletir quem é Deus. E quando tu vês alguém que não reflete quem é Deus, como eu vos falei, tem compaixão da pessoa. Há tempos, estávamos a conversar entre nós à mesa, eu e a minha família, sobre um caso que houve nos Estados Unidos, de um indivíduo que era um médico dos dos atletas, de alta competição que iam às Olimpíadas. E esse indivíduo molestou várias atletas, neste caso que eram menores, vários menores. E lembro-me de ver um vídeo em que, em certa altura, estavam no tribunal e deram oportunidade a que os pais das vítimas pudessem falar alguma coisa. E um desses pais, um senhor bem grande, bem forte, assim, com boa capacidade, assim, um calmeirão grande, pediu ao senhor juiz, assim, com toda a calma, senhor juiz, dê-me apenas 5 minutos com aquele senhor. Porque ele tinha deixado esse homem entrar em sua casa, foi amigo dele e ele abusou de uma das filhas dele. Ele disse, dê-me só 5 minutos com aquele homem. O que é que vai no coração deste homem? O desejo de justiça que todos nós teríamos. Obviamente, alguém que se abusasse de uma filha nossa. E estávamos a conversar sobre isto, o quão revoltante é uma situação dessas. E se por um lado nós temos este misto de que justiça tem que haver, quando tu vês alguém em situação de pecado, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, tem que haver um misto. Repulsa porque é um pecado muito grave, e como outros que também são muito graves, mas agora estou a pegar neste em particular, porque socialmente falando, talvez a sociedade ainda o condene mais do que todos os outros, ok? Mas pegando neste mesmo caso, eu partilhava com a minha família e estávamos a conversar à mesa, mas aquele homem, temos que olhar para ele também com compaixão. E diz assim, como olhas para um pedófilo que violou não sei quantas crianças com compaixão? É que se olhares as Escrituras, tu não és tão mau quanto tu podias ser. Porque Deus restringe o mal. E alguns de nós são um pouco mais do que o que nós somos, porque Deus realmente retira da sua mão e demonstra o quão maus nós somos. Aquele homem é reflexo do que eu e tu podíamos ser se não fosse a ação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E tu nem tens essa consciência. Quando nós temos consciência do quão maus nós somos longe de Deus e quanto nós carecemos de Deus, nós conseguimos compreender que também aquele homem, Jesus quando morreu na cruz, nos exorta a chamar aquele homem ao arrependimento e ele pode ter a oportunidade de salvação. E tu dizes, eu não consigo aceitar isso. Se tu não consegues encaixar isso na tua cabeça, eu vou-te dizer, ainda não entendeste o quão mau tu és, não entendeste o Evangelho e não entendeste que tu e aquele homem somos todos farinha do mesmo saco. E eu sei que isto é duro de ouvir. Mas às vezes nós não entendemos isso porque nós ainda achamos que somos muito bons. Era o grave problema dos fariseus. Somos muito bons. Viam muito mérito próprio. Não se entendiam como pecadores. Mas eu vou-te dizer, todos somos pecadores. Então, quando vês alguém, seja lá fora, seja aqui dentro, que está numa situação de pecado, primeiro ponto, repulsa contra o pecado, mas compaixão com o pecador. Não para que ele permaneça no seu pecado, mas para que se arrependa e mude. Não estou a dizer que o homem não vai ter que pagar a sua punição. Claro que vai ter que pagar a sua punição perante os homens e perante Deus. Vai ter que saber. Mas se esse homem se arrepender dos seus pecados e colocar a sua confiança em Cristo, todo o peso do seu pecado foi pago naquela cruz. Porque o peso da morte de Cristo vale mais do que tudo aquilo que realmente aquele homem possa ter feito.
Se há esperança para um homem que nós diríamos, está ali o pior da sociedade, garanto que há esperança para todos nós, e nós só não somos aquele homem por graça e misericórdia de Deus. Eu olho para mim mesmo como um potencial pedófilo, assim não seja a mão de Deus, um potencial adúltero, um potencial ladrão, um potencial tudo e mais alguma coisa. Eu e tu podemos ser o potencial de todas essas coisas se não for Deus na tua vida. E se não entendes isso, conversamos melhor no fim sobre o Evangelho, porque ainda não compreendeste o Evangelho. Então, este misto de equilíbrio aproxima-se com compaixão, obviamente detestando o mal, querendo que o mal não continue, mas com compaixão no sentido de aquela pessoa ainda não viu, ainda não abriu os olhos, ainda não entendeu o Evangelho. Está cega. E mesmo dentro da igreja passa-se o mesmo. Alguém que já seja convertido pode estar num momento em que não está a ver corretamente as coisas. Pode estar a lutar contra o seu pecado. Então aquilo que não devemos de fazer é o que nós mais fazemos. Vemos o irmão a fazer algo errado e nós não temos coragem de fazer o que vem na Bíblia e vamos ver, chegar ao pé do irmão e corrigir o irmão e dizer assim, irmão, com brandura e mansidão, como vemos em Gálatas 6, 1 a 2, podemos até ler. Oi? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tu tentado. Olhem aquilo que eu estou a dizer. Corrige o outro, mas cuidado, tu também podes ser tentado. Quantas vezes eu já não apontei o dedo e depois vi-me a cair nas mesmas coisas que eu apontei o dedo? E aprendi cuidado com apontar o dedo. Tenta compreender porque é que o outro está na situação que está. E guarda-te para que não sejas tentado também tu. 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o princípio da abordagem é com toda a mansidão, com toda a humildade. Te aproximas do outro e exortas o irmão naquilo que ele estiver a pecar. Ok? Esta deve ser a postura, não como críticas atrás, a cochichar um com os outros. O fulano tal fez, o fulano tal faz, e tu não tens coragem de falar à pessoa. Se tu falas de outros nas costas, mas não falas diretamente à pessoa o que ela precisa de ouvir, tu estás a fazer o quê? Qual é a palavra? Cochichar? Falar mal? Mais? Maledicência. E sabem, podemos falar mal dizendo verdades. O outro pode estar mesmo a pecar um problema na sua vida. Estamos a falar algo que é verdade e às vezes confundimos, mas aí já é uma outra pregação. Mas tu podes estar a falar uma verdade do outro, que o outro está mesmo a errar, mas estás em maledicência porque tu não estás a ajudar outra pessoa. Estás a falar só por falar para te sentires melhor. Ou apontar os erros do outro, muitas vezes tu te sentes melhor. Ok? E isso está errado. Então, aproximamos-nos com o espírito de mansidão, brandura. E exortamos então, irmão. E é um processo bíblico que nós tendemos a não querer levar muito a sério. Em Mateus 18, 15 a 17, fala precisamente de um desses casos. Em que algumas das vossas traduções vai entrar entre parênteses retos a questão de se um irmão peca ou se um irmão peca contra nós. Eu posso discutir convosco crítica textual no fim, mas o que aqui está, tanto poderia ser contra alguém que peca contra nós ou alguém que está numa situação de pecado e no fim podemos conversar um pouco sobre porque é que esses parênteses retos aí estão. Mas diz assim em Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar, e entre parênteses retos, contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda uma ou duas testemunhas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir, também a igreja considera-o como um gentio e um publicano. Então aqui tem um processo para cuidar de alguém. Todos temos áreas de pecado, eu preciso que vocês me ajudem. Primeira coisa que vocês não devem fazer é falar nas costas uns dos outros de mim ou de qualquer um de nós. Acho que já chegámos a acordo a isso, está claro que não. Isso obviamente é maledicência. O que é que devem de fazer? Chegar ao pé de mim e conversar comigo. Não é à frente de outros crentes. Devemos evitar, a menos que seja uma situação que tem mesmo que ser corrigida naquela hora. Às vezes pode haver situações, mas em regra não. Pode haver. Paulo, por exemplo, exortou Pedro à frente de outros irmãos, porque naquele contexto havia uma dissimulação e era público o que estava a acontecer e publicamente aquilo tinha que ser corrigido porque estava a transmitir uma mensagem. Okay? Mas nem sempre isso acontece. Temos que ser sábios. Boa parte das vezes, se vês um irmão que está numa área
a errar, chamas-o à parte e conversas com ele. Seja ele pecando contra ti, seja ele pecando contra terceiros, ok? Então esse é o primeiro passo. Chamas a pessoa à parte e chamas a pessoa, explicas à pessoa, mostras as Escrituras, olha, atenção, isto não está bem, o que estás a fazer. E caso o irmão se arrependa, como dizem Lucas 17, 3 a 4, perdoa. Se ele se arrepende, e quando falo arrepender, não é uma coisa só dar cá aquela palha de boca, mas que se entende que a pessoa entendeu mesmo que fez mal e que tem desejo de mudar. E se o pecado foi contra ti, perdoa. Se o pecado foi contra outra pessoa, aí ele vai ter que resolver com outra pessoa. Se o pecado, se a conta que ele vai ter é com a justiça, ele vai ter que se entender com a justiça na mesma. Obviamente vai ter que se entender, neste caso, com o tribunal, se tiver alguma coisa em tribunal, mas chamar a pessoa ao arrependimento. Ok? Esse é o primeiro passo. Também, a par desse mesmo passo, caso ele se arrependa e tu vejas que a pessoa tem disposição de mudar, tens 1 João 5, 14 a 17, em que nos exorta a orar pelo irmão. Não só chamas o irmão ao arrependimento, mostrando pelas Escrituras, mas também oras por ele, para que Deus lhe dê força para lutar contra essa mesma área. Seja que área for. Podes tu te perceber que o irmão, por exemplo, não trata bem a esposa, ou a irmã não trata bem o marido, ou o irmão às vezes não é muito verdadeiro, às vezes é mentiroso. Alguém diz assim, não era esperado isso dos irmãos. Não era, mas às vezes temos as nossas coisas. E todos nós temos coisas em alguma área. Se tu identificas alguma área que não está bem em algum irmão, chamas-o à parte e falas com ele, mostras das Escrituras, chamas-o ao arrependimento e ora com ele. Esta é a primeira situação. Caso a pessoa não discute o que diz o próprio texto bíblico e o Jesus fala, vais tu e mais alguém. Imagina que a pessoa deliberada continua a achar e meter na cabeça que não quer mudar e que acha que está muito bem. Temos que levar outra pessoa. Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso em contexto de igreja. E às vezes me surpreende que nós, primeiro, não temos a coragem de ir falar diretamente. Às vezes vamos falar ao pastor antes de ir falar com a pessoa. Olha, o irmão anda a fazer isto. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Se o irmão estiver a pecar, não diz fala ao pastor, que depois o pastor vai falar com a pessoa. Não, dizem fala com a pessoa. É tal história que eu estou a ver se martelo na vossa cabeça, porque as nossas igrejas têm este grave problema, que o pastor é que vai ser igreja. Só há um que salva todos, é Jesus, não sou eu. De resto é cuidado mútuo. Todos cuidamos uns dos outros. Chamar alguém ao arrependimento é um trabalho que é feito por todos, não é só por um, ok? Por isso esta exortação também de Paulo em Gálatas, de quando corrigis alguém, fazeres com espírito de brandura e mansidão. Para ir ao pastor é no segundo ou no terceiro passo que já vamos ver. Se precisas de mais uma outra pessoa, podes-me chamar a mim ou outro crente da igreja para conversar com aquela pessoa. E se mesmo assim a pessoa insiste em não querer mudar e persiste no seu pecado, e eu vou-vos mostrar alguns casos no Novo Testamento, aí então vai ser exposto à igreja. Ou seja, provavelmente vai à liderança da igreja e a própria liderança da igreja pode ter que tomar uma medida mais drástica perante toda a congregação. E aí sim o pastor é metido ao barulho, não logo no início. Eu não tenho tido problemas com isso aqui convosco. Mas esse é o processo, ok? Então, vês alguém a pecar em algo que não está bem, é um ato de amor chegares ao pé daquela pessoa. Sabem, um exemplo que eu acho que talvez já vos tenha dado no passado. Quando alguém cheira mal, essa própria pessoa às vezes não tem essa noção de que está a cheirar mal. Nem toda a gente tem. Já te aconteceu ter tido alguém que tiveste que te aproximar dessa pessoa? Eu não estou a dizer que isso é um pecado ou deixa de ser, não vamos a falar sobre isso. O pecado não tomar banho. Ok, também podia ser um pecado, vai, eventualmente. Eu não refleti a glória de Deus por alguma maneira, mas não vamos por aí. Mas é um exemplo para nós percebermos que às vezes é desconfortável, mas é necessário. Eu já vi situações na vida, eu e outra pessoa que eu conheço, neste caso, por acaso, o meu pai, em que tivemos que nos aproximar de alguém, ter a coragem de chegar ao pé de alguém e com todo o tato dizer à pessoa que se calhar precisava tomar banho. Porque toda a gente à volta é capaz de estar a reparar e até de falar nas costas, aquela pessoa cheira mesmo mal, mas ninguém tem coragem de chegar lá e dizer. Eu pergunto-vos, onde é que está o verdadeiro amor? Em falar nas costas ou ter a capacidade de chegar e dizer à pessoa, olha, tu não estás a cheirar muito bem. Mas falar isso com tato. Mas quem fala no cheirar bem ou cheirar mal, porque é uma coisa um pouco mais simples comparativamente com outras áreas de pecado, assim também é com outras áreas de pecado. É amor nós chegarmos uns ao pé dos outros e nos exortarmos. Se tu me vis a falhar com um de vós, com a minha esposa, em qualquer área da minha vida,
e tu vês é reincidente, e eu não me estou a perceber disso, e eu não estou a mudar, seja eu pastor da igreja, seja eu um diácono, presbítero, seja lá o que for, somos irmãos. Por favor, venham ter comigo porque eu preciso da vossa correção e da vossa exortação. E dou graças a Deus porque alguns de vós já o têm feito. Chamam-me à parte, falam comigo. Se eu for teimoso, mesmo sendo eu o pastor da igreja, e se é comigo, seria logicamente com todos vós também, vais e chamas outra pessoa, porque eu posso estar teimoso numa área. E se eu ainda assim não ouvisse, vocês podiam até ter que dizer assim, olha irmão, assim não dá, tu não queres mudar, até o próprio pastor pode ter que ser convidado a sair da igreja. E já aconteceu situações assim. Nós hoje lidamos muito mal com a disciplina e parece que isso é coisa muito má. E choca-nos às vezes o que o apóstolo Paulo fala. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 15, por exemplo, fala de uma situação que se calhar nós acharíamos extrema ou exagerada. O apóstolo Paulo, sem papas na língua, diz: quem não trabalha, não come. Porque havia uns que estavam-se a querer sempre encostar aos outros. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 3, 10 a 15, diz o seguinte: Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de facto estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu-o como irmão. Ou seja, há uma disciplina eclesiástica. Não trabalha, não come, porque a pessoa insiste em não querer trabalhar. Não trabalha porque está doente, não trabalha porque está a passar uma fase difícil da vida, não trabalha porque agora caiu numa depressão, não estou a falar disso, não trabalha porque por sistema é o esquema da pessoa. E infelizmente já nos têm chegado tentativas disso, aqui à igreja de pessoas que querem pedir ajudas e que eu percebo que ali há esquema, que já têm não sei quantos números de pastores, não sei quantas igrejas, porque querem viver à pala disso, e então temos de tomar atenção a esse tipo de situações. Quem não trabalha não come. Para nós percebermos, disciplina eclesiástica é para bem das próprias pessoas, porque se a pessoa passar por um momento de necessidade, começa-se a tocar, não, eu tenho mesmo que me fazer à vida, para o meu próprio benefício, e não andar sempre a prejudicar, obviamente, outros. Chega a dizer para evitarmos, por exemplo, quem vive sempre em contenda. Por exemplo, Tito 3, 9 a 11. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, repara, depois de já ter sido admoestado alguém que anda sempre, é uma pessoa que só anda em contendas o tempo todo, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. E o que é que eles dizem? A condenação a esta situação: aparta-te deste tipo de pessoas, porque essas pessoas não está bem, estão a querer viver em pecado continuado. Em 1 Coríntios 5, 1 a 13, tem uma das situações, entre outras, que vem no Novo Testamento, chocantes, e que nós parece que temos dificuldade em lidar com isto. Numa situação de um homem que se estava a deitar com a esposa do pai, ok? E que o apóstolo Paulo diz: então vocês têm tanto conhecimento e não têm capacidade de discernir uma coisa destas. E o que ele disse é: este homem devia ser expulso da igreja, entregue-os a Satanás, e se fores ver no contexto, fala mesmo para fora. E na segunda carta, quando ele demonstra arrependimento, ele diz: parem de continuar a pesar sobre ele, se ele arrependeu-se, então aceitem. Estamos a falar de uma situação extrema. Se tivéssemos alguém dentro da igreja que continuamente continua a molestar alguém, por exemplo, dentro da igreja, ou continua numa situação e já foi chamada a atenção e continua a insistir em algo tão grave como, estamos a falar de pecados sociais que afeta a vida de terceiros, essa pessoa pode ter mesmo que ser convidada num extremo. Aqui na igreja neste momento não pode estar, porque há pessoas que, eu conheço um caso, e isto aqui, há muitos debates sobre isto: mas enquanto está na igreja houve o Evangelho. Houve o Evangelho, mas a pessoa continua a achar que está bem, porque tudo não muda. Eu conheço uma situação de uma pessoa transgénero que nasceu dentro da igreja, conhece a realidade das Escrituras, de frente para trás, de trás para a frente, decidiu mudar o sexo, sabe que não pode fazer o que está a fazer, não pode viver o estilo de vida que está a viver,
E a igreja consente, normalmente, que a pessoa continue. Aos olhos do mundo vão dizer, isso é, como é que se diz? Preconceito. Não é preconceito, é lembrar a pessoa de que Deus não aceita mesmo tudo. Lembra-se o que é que eu disse no início? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Os padrões não são os teus, são os de Deus. Deus criou-te homem, tu és homem. Deus criou-te mulher, tu és mulher. Deus criou-te para seres verdadeiro, para seres honesto, para respeitares o teu casamento, para respeitares os teus pais, para respeitares as coisas do próximo, para honrares a Deus. E se isso não está a acontecer em alguma das áreas, num extremo para a proteção de terceiros, pode até mesmo ter que se ter essa mesma disciplina eclesiástica. E já estamos a falar num ponto muito extremo. Não é normal isso acontecer. Seria uma situação muito extrema. Conheci algumas situações em que isso teve que acontecer, porque estamos a falar de situações extremamente graves. E a pessoa estava a molestar outras pessoas e continuava a fazer uma questão de segurança. Choca, não deveria te chocar. Então o que é que vamos deixar? Houve situações em igrejas de se descobrir que alguém estava a molestar crianças dentro da igreja. Não, amor é a pessoa continuar a vir à igreja, mesmo que ela não mude, e continuar a molestar as criancinhas. Desculpem, não. Não mesmo. Se a pessoa não se arrepende e não muda, aqui não é lugar dele, porque isto é um lugar de culto. Quer ouvir do Evangelho, ouve-se lá fora. Parece duro, mas não é. É bíblico e às vezes o que está na Bíblia parece-nos duro. Bem, conclusão. Recapitulando o que vimos. Fomos criados para refletir a imagem e semelhança de Deus. Ok? E pecamos quando estamos a falhar esse propósito para o qual Deus nos criou. Refletir quem é Deus. Vimos também que devemos de nos aproximar do próximo quando o vemos em pecado com espírito de brandura e mansidão. Ok? Tendo muita cautela, compaixão do irmão que está a pecar. Não é para destruir a pessoa, não é para condenar a pessoa, seja aqui dentro, seja lá fora. É para ajudar a pessoa. É com compreensão. Mesmo que nós chegássemos ao ponto de ter que expulsar alguém do contexto de igreja porque está a fazer mal a terceiros, o fazer até com lágrimas. E eu já o fiz. Eu uma vez disse a alguém, não nesta igreja, mas disse a alguém com lágrimas nos olhos, se a liderança desta igreja tivesse coragem de fazer o que devia fazer, convidavam-te a não entrares na igreja até que tu corrijas esta situação na tua vida. Mas a liderança continua a não ter coragem de fazer o que devia ter feito. E essa pessoa nunca deixou de me falar e até hoje, sempre que me vê, me trata com todo o respeito, porque sabe que eu o estava a amar, porque o pai que ama corrige. Não é para castigo, é para correção, é para corrigir o que não está bem e a pessoa perceba o rumo que a pessoa está a seguir de vida não é aceitável e a pessoa perante Deus tem que se corrigir. Porque o que é pior? É ser convidado a sair de um contexto de uma congregação ou encontrar Deus lá no céu e pensar que estava tudo bem porque permanecia no meio da congregação e, afinal, nem convertido é. Pensemos isso, então, é com amor, é com compaixão. Mesmo se chegássemos a um extremo desses, eu vou-vos dizer, eu fiz com lágrimas nos olhos. Eu não pude expulsar, obviamente não convidei a pessoa a sair, porque eu não era líder naquela igreja, mas o disse é, se a igreja realmente tivesse a fazer o que devia ser feito, na altura o rapaz até foi falar com a liderança e disse que estaria disposto a abandonar as várias áreas de responsabilidade na igreja, só que não dava muito jeito a fazer muita coisa na igreja, não quiseram que ele saísse, e perpetuou-se ali um erro. Até que, graças a Deus, mais tarde, apareceu um pastor nessa mesma igreja, e aí sim, esse era pastor da igreja, e chamou então a pessoa e corrigiu a situação, e a pessoa então teve que arrumar a sua vida e não continuar naquele seguimento que estava a fazer. Então, e essa situação então foi corrigida. Mas durante anos, aquele indivíduo acabou por andar numa situação irregular dentro da igreja, toda a igreja sabia do que estava a passar e ainda servia na igreja. E não mudava, simplesmente aquilo permanecia. Okay? Então estamos a falar de situações extremas. E mesmo nessas situações, eu volto a dizer, o deves fazer com compaixão da pessoa. Vocês acham que eu não amo? Houve alguém que na altura me acusou de não amar esse jovem. E eu pergunto, eu é que não amo o jovem, que estou preocupado com a vida dele, ele acha que está bem e continua a insistir no mesmo rumo que está a seguir e ninguém diz nada. Então, mas quem é que afinal o ama? Eu que tenho a coragem de dizer o que ele precisa de ouvir com lágrimas e dizer, olha, tu deverias ser afastado enquanto tu não decidires mudar esta situação que é grave, que lá está, afetava socialmente terceiros de uma forma muito grave, ok? E desculpa, agora estava na revisão. Então, fomos criados para refletir Deus, pecamos quando não refletimos, correção com espírito de brandura e mansidão, com compaixão. O processo é tu e a pessoa, se a pessoa se arrepender, perdoa-se se é um pecado contra ti, se não é contra ti, a pessoa vai ter que resolver-se com quem de direito.
Se ele se arrepende, ora com ele para que Deus lhe dê força para lutar contra essa área. Se a pessoa não se arrepende, leva outra pessoa contigo para conversar novamente com essa pessoa e orem as duas até antes de ir ter com essa pessoa para que Deus abra o coração para que ouça. Conversem novamente com a pessoa. Se a pessoa ainda assim continua e insiste em não se arrepender, então aí vai ao nível da igreja. Seja comigo, seja com... E depois logo se vê como se resolve a coisa, mas será já a nível da própria igreja e estamos a falar já de uma situação extrema. Este é o âmbito bíblico. Poucas vezes vemos isto, infelizmente, nas igrejas, porque nós às vezes não estamos a levar tão a sério o Evangelho. Bem, eu espero que no nosso caso não estejamos a ver isto porque se estão a portar, eu acho, razoavelmente bem. Ainda não tive que me estrear numa destas áreas e Deus queira que eu não precise, porque eu detesto estas situações. Qualquer pessoa que tenha 2 dedos de testa não gosta de se ver em situações tão desagradáveis como uma disciplina eclesiástica. É uma coisa muito, muito, muito desagradável. Mas, novamente, quem ama corrige. É a Bíblia que o diz, não sou eu. O Pai que ama corrige. E assim é Deus connosco. E assim devemos de fazer, não para destruir a pessoa, mas para restaurar a vida das pessoas. E quando o fazemos em amor, até a pessoa que está a ser corrigida, se tiver 2 dedos de testa, sabe que o estamos a fazer por amor. Não é fácil. Não é fácil chegar a alguém, como eu vos disse, e dizer, olha, não estás a cheirar muito bem. Tal como não é fácil dizer outras áreas da vida que não estão bem, e vocês vão ter que me dizer a mim e eu a vocês. Mas se queremos cuidar verdadeiramente uns dos outros, o façamos, ok? Não fiquem à espera de que terceiros o façam, não fiquem à espera, façam a vossa parte, ok? Orem a Deus, peçam a Deus, dá-me capacidade e sabedoria para abordar outra pessoa. E aqui digo-vos, é precisamente tato. Há pessoas que... Uma vez conheci um indivíduo que dizia que tinha o dom da exortação, dizia ele. Porque ele só sabia exortar na cabeça dele. Ele não tinha muito jeito nessa abordagem, mas sentia-se no direito de dizer tudo o que lhe dava na telha, como lhe dava na telha. Nunca o ouvia a falar bem aos irmãos, também elogiar quando os irmãos fazem bem. Só caía, só cascava quando os irmãos faziam mal. Então ele dizia, eu tenho o dom da exortação. Ele não devia ter o dom do consolo. Isso é treta, porque as duas coisas devem de existir. É verdade que há uns que são melhores no consolo, há outros que são melhores eventualmente na exortação, mas todos somos chamados a exortar-nos uns aos outros e a consolar-nos uns aos outros. E é estranho quando só temos uma coisa ou só temos outra. Mas eu conheci realmente um caso há uns bons anos atrás que queria se desculpar porque é que ele se... Pronto, e assim, exortar o irmão não te dá direito de dizer tudo o que te dá na telha, como te dá na telha, como tu vês aqui, é com espírito de brandura, com mansidão, com humildade, com compaixão, refletindo bem no que vais dizer, lembrando que o outro é farinha do mesmo saco que tu, somos todos farinha do mesmo saco, e todos carecemos da glória de Deus, e todos precisamos dele, ok, nas nossas vidas. Vamos então orar. Gratos somos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por meio dela tu nos ensinas a como cuidarmos uns dos outros, como sermos igreja. Ajuda-nos a digerir estas partes das Escrituras que para nós não são tão comuns nos dias de hoje, não levamos assim tão a sério nesta sociedade que perverteu a correção, a disciplina, o valor disso, tanto mesmo até no lar, com os filhos, quanto mais até mesmo na igreja. Mas eu te peço, Senhor, que nos ajudes a restaurar o modo bíblico, Senhor, de cuidarmos uns dos outros nestas áreas de pecado, Senhor. Trabalha os nossos corações para termos compaixão para com aqueles que estão a pecar em áreas, lutar contra determinadas áreas, lembrando-nos sempre, Senhor, que também nós, não há ninguém aqui que não tenha lutas na sua vida. Traz-nos essa humildade, Senhor, essa compreensão clara do Evangelho, que todos somos pecadores carentes de um Salvador, Senhor Jesus, e todos, apenas confiando nele, caminhamos nessa caminhada de santificação. Por amor do teu nome, Senhor, traz-nos uma visão clara do Evangelho, para que possamos olhar uns para os outros com as óticas do Evangelho e assim cuidemos uns dos outros de uma forma bíblica, de uma forma que restaure, de uma forma que aproxime as pessoas cada vez mais de Ti, Senhor. Te peço que nos guardes o resto desta semana, nos guies, nos ajudes a refletir sobre o que hoje aqui meditamos e a aplicar, caso vejamos realmente alguma situação que careça de ajuda, a termos a coragem e o amor de chegar ao pé da pessoa e cuidar dessa mesma pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de pós-lúdio. Eu pedia só ao Lucas, se ele puder. Vamos ter só um momento para poder cada um refletir para si e temos terminado o nosso culto. Alguma questão que não tenham entendido, podemos falar depois no fim ou mesmo outro dia.
Eu hoje tentei pincelar só por alto o Evangelho e enquadrá-lo naquilo que era o meu sermão de hoje. Há muito mais a ser dito, obviamente, sobre aquilo que é a mensagem central da Bíblia em relação ao ser humano. Que Deus nos ajude realmente a crescermos nele e a nos aproximarmos dele e a sermos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus. Uma boa semana. Vamos ter então o pós-luto.